mas quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre as notícias do Legislativo, porque o Câmara Total hoje ele começou um pouquinho mais tarde, por volta do meio-dia. Nós tivemos aqui na Câmara uma reunião da Comissão de Defesa das Crianças e do Adolescente, que eu gostaria que a gente repercutisse agora. Gabriel, essa primeira reunião da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, sob a presidência da vereadora Débora Palermo, discutiu, é claro, a questão do menino que foi encontrado no tambor, o papel do Conselho Tutelar. Foi uma reunião com a presença de várias pessoas e a vereadora promete retomar esse tema, mas logo na abertura, a pedagoga da Secretaria Municipal de Educação falou sobre a educação infantil e a educação inclusiva aqui na cidade, inclusive nesse momento de pandemia. Foram construídas muitas unidades nos últimos anos, depois de muito tempo sem construção, e no plano a gente sabe que continua na atual gestão o secretário planejando a continuidade dessa expansão. Atendimento a crianças com características, eu gosto de dizer características especiais, né? Porque nós trabalhamos com educação inclusiva. E educação inclusiva é muito mais do que educação especial. Então, nós temos, sim, a demanda é muito grande no município, as famílias querem estudar no município porque nós oferecemos professor bilíngue, oferecemos intérprete, oferecemos cuidador. Então, nós oferecemos atendimentos com todas as necessidades, porém, a nossa demanda é muito grande. Nós temos 80% de alunos especiais da cidade estudando no município, sendo que nós temos 20% da oferta de demanda. A dificuldade hoje, que você percebe, são nas escolas, a falta, por exemplo, vamos falar de cultura para a criança, ocupar ele. Às vezes, falamos de ocupar ele o dia inteiro, né? A criança, porque as pessoas trabalham realmente, mas também temos que devemos alguns espaços para que essas crianças novas estudem e também pratiquem, que aprendam cultura, teatro. Existem todas as formas bonitas de hoje as nossas crianças poderem participar, interagir, para que eles se ocupem na sociedade, se sintam importantes. Porque hoje a gente pega uma região nossa do Campo Grande, por exemplo, as dificuldades de locomoção, as dificuldades de você participar de algumas coisas para as crianças. Você conversa com crianças de 10, 11 anos, não sabe quem é Campinas, conhece apenas Campo Grande. Então, Débora, eu acho assim, o que eu gostaria de deixar aí, para que nós realmente, para nossas crianças, nossos jovens, a juventude, a criação de novos núcleos, mas que realmente não criem núcleos que fiquem ali um castelo abandonado, e sim, para que essas crianças, os adolescentes, os jovens, não vejam mais grupos de jovens nas nossas regiões. Então, eu acho assim, as nossas associações realmente deveriam ter mais o que oportunidades. Olha, tá aí a fala do membro da Comissão da Criança e do Adolescente, o vereador Marrom Cunha, que colocou justamente essa oferta de serviços descentralizados para as crianças e adolescentes nas suas regiões, para que elas possam aí ter o contraturno escolar. A gente sabe que nesse momento, inclusive, muitas organizações sociais não estão atendendo presencialmente por conta da pandemia, mas ele fez essa reflexão da necessidade de Campinas implantar mais serviços para esse público. E o vereador Paulo Búfalo falou sobre as questões da violência contra as crianças aqui na nossa cidade e também da volta às aulas. Olhando para as raízes dos problemas, nós vamos perceber que a situação ela é repugnante, é reflexo de um conjunto de violações, sobretudo cometidas pelos poderes públicos. E aí nós precisamos olhar para essas raízes desses problemas, enfim, e ver como cuidar. Como cuidar para poder responder a isso, né?
E a segunda questão que eu gostaria de destacar, que é muito conjuntural também, é da retomada das aulas. Nós vamos discutir ainda a Comissão de Educação também está se mobilizando para poder discutir o tema, mas eu quero trazer um destaque aqui para a nossa comissão, vereadora Débora, que é os dados de um estudo realizado no Reino Unido e que se tornou público agora, um estudo não, uma constatação da chamada síndrome pós-Covid, em que crianças e adolescentes tiveram a doença com manifestações leves e agora estão tendo manifestações muito mais graves. Por mais que haja uma comoção, um desejo de que nós possamos retomar, nós precisamos nos preocupar com a proteção integral de fato e saber se a nossa rede, inclusive, tem condições de absorver essa demanda pela retomada das aulas presenciais, protegendo não só os trabalhadores, mas também os alunos, né? E a vereadora Débora Palermo falou do importante papel da comissão em todas as questões que envolvem as crianças e os adolescentes de Campinas. Para isso, nós temos que trabalhar para o fortalecimento de uma rede, né, que atenda de forma com qualidade, né, e naquilo que realmente precisa, principalmente agora, né, após e nesta pandemia, né, muitas coisas estão acontecendo e essa área da assistência social vai precisar ser vista também com um olhar bem diferenciado. Nós vamos ter que abrir o debate e conversar com o executivo, né, sobre repasses, né, sobre mais atendimentos, mais serviços para nossas crianças e adolescentes, para que a gente não veja mais notícias como essa do menino do barril, né? Que não chocou só Campinas, chocou o mundo e ficou muito feio para nossa cidade, né? Uma cidade como Campinas ter uma notícia dessa, eu confesso para vocês que enquanto conselheira tutelar, né, por 12 anos eu não atendi essa região, não atuava nessa região. Apanhei muito sem merecer, mas não tem problema quanto a isso, mas eu fiquei muito indignada com esse caso, né? E mais do que nunca, né? Mais do que nunca e como sempre, eu vou continuar esse trabalho por nossas crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar em Campinas, nós temos 5 conselhos. Tivemos na reunião representantes dos Conselhos Sul. Inclusive, uma conselheira disse o seguinte: é preciso que não nós reorganizemos o conselho, e sim que tenhamos mais aqui na nossa cidade. Nós estamos dialogando, vamos fazer incisivamente e ali para que tenha pelo menos mais um conselho tutelar na região sul. Isto é, pela quantidade da população, teríamos que ter no mínimo 3, mas mais um para que a gente possa dividir, para que a gente possa ter qualidade, o mínimo de qualidade no nosso trabalho. Enfim, a gente está aqui para isso. Estamos aqui, nós temos uma demanda enorme. A gente atende tanto na sede quanto a gama de documentos que chega, muito mais que os outros 4 conselhos juntos. Nós tivemos essa fragilidade enorme desse ano de 2020. Além de não ter tido para os conselheiros novos a capacitação que a gente
teve, né? Nós tivemos na outra gestão, o poder de aprender, o poder de estar aqui dentro da sede, poder trabalhar. Nós fomos enviados para casa, fica dentro de casa, o que impediu demais. As 3 conselheiras que ingressaram ao Conselho Sul, elas aprenderam praticamente na unha. Importante salientar que nós tivemos aí em 2019 eleição para os conselhos tutelares em Campinas, então novos conselheiros assumiram um cargo em 2020, na sequência veio a pandemia. E a vereadora Débora Palermo justamente falou sobre essa questão, que apesar do tema do Garoto do Tambor ter, de certa forma, prejudicado aí a imagem do Conselho Tutelar, é preciso que a gente confie no trabalho deste órgão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro. Ele fala que é dever de todos zelar pela proteção da criança e do adolescente. Não é só do Conselho Tutelar. É dever de todos nós, né? Zelar pelo direito e pela proteção das crianças. Então, se você tiver esse olhar para as crianças, para os adolescentes que estão à sua volta, que convivem com você, e você suspeitar ou tiver certeza de maus tratos, comuniquem ao Conselho Tutelar. Lembrando que Campinas tem 5 conselhos tutelares e a reunião completa está no site campinas.sp.leg.br, também está no YouTube da TV Câmara Campinas, que é youtube.com/TV Câmara Campinas, e no Facebook da TV Câmara Campinas, lá tem a íntegra. Foram discutidos outros temas também, como a questão da família acolhedora e tantos outros pontos que a vereadora disse que esses temas vão retornar aqui aos trabalhos da Comissão da Criança e do Adolescente. Abreu, vamos falar agora sobre o projeto que cria o Conselho Gestor do Campo Grande. Esse projeto veio para a Câmara Municipal ontem e agora, olha, ele cria esse conselho gestor e define a participação organizada da comunidade nesse processo da gestão da conservação. É uma unidade de conservação lá no distrito do Campo Grande, criada em 2011, fica ali perto do Jardim Florence, Jardim Rocim, entre a estrada municipal do Campo Grande e o limite com Hortolândia e Montemor. A ideia é que a gente tenha lá um plano de manejo e possíveis alterações, assim como aconteceu recentemente em Sousas, em Joaquim Egídio, e também, obras sujeitas ao estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental naquela região. A Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável é o órgão gestor responsável pela administração e a coordenação das medidas para essas unidades de conservação. O projeto agora vai passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e só depois que deve vir para o plenário para a discussão entre os vereadores, ou seja, a votação. A gente também aguarda se haverá uma audiência pública aqui na Câmara de Campinas. Agora, Mina, 1 ano de pandemia e neste ano, para quem estava esperando o carnaval, que gosta de feriado, nada de ponto facultativo. Nós já falamos disso no ponto de vista de decretos municipais, vários municípios da nossa região justamente colocando esses decretos para que as repartições públicas trabalhem normalmente. Campinas já fez isso e agora a Câmara Municipal também fez isso do ponto de vista legislativo. Olha, foi publicado no Diário Oficial de hoje a portaria número 3 de 2021, que suspende o ponto facultativo no Carnaval. Logo, o expediente será normal nos dias 15, 16 e 17, que é a quarta-feira de cinzas. Geralmente o expediente começa após o meio-dia, mas vai ser tudo normal aqui na Câmara de Campinas também. A mesma publicação traz ainda as datas de pontos facultativos de outros dias em que não haverá expediente na Câmara. Olha só, no dia 4 de junho, que é sexta-feira após o feriado de Corpus Christi, 6 de setembro, segunda-feira, véspera do Dia da Independência,
11 de outubro, segunda-feira, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida. 1º de novembro, véspera em comemoração ao Dia do Servidor Público, de 28 de outubro. Então, vai ser comemorado no dia 1º de novembro. E também é véspera do Dia de Finados. 24 de dezembro, sexta-feira, véspera de Natal. E o 31 de dezembro também, que é véspera de Ano Novo. Poucos feriados, né? Então, neste ano de 2021, atípico também por conta da pandemia. Mina Abreu, vamos falar agora sobre ação parlamentar e também sobre assistência às vítimas de violência e de exploração sexual. Justamente por conta dessa discussão que a gente teve hoje aqui na Câmara, vários vereadores estão preocupados com a situação e o vereador Carlinhos Camelot quer que seja divulgado quais os órgãos e entidades que prestam assistência às vítimas da violência e exploração sexual infanto-juvenil. O vereador Carlinhos Camelot, do PSB, protocolou o projeto de lei ordinária que institui o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. A finalidade é fazer ações e campanhas de conscientização sobre este tema tão delicado, que é justamente violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente fala assim que hoje nós temos o Conselho Tutelar, hoje nós temos assistência social, e esse projeto meu, ele dá mais contexto na questão da fiscalização e do acompanhamento, na questão da violência contra a criança, na questão do acompanhamento aí da assistência social, até mesmo do Conselho Tutelar. Eu acho que nós teremos que criar mais métodos e ajudar a fiscalizar e acompanhar e ter mais questões para acompanhamento nessa questão da violência da criança. Não só disso, mas como também outras questões domésticas também, feminicídio, essas coisas aí, nós temos que criar uma lei mais rígida e ter esse acompanhamento mais sério para que essas coisas não aconteçam. Segundo o parlamentar, é importante divulgar quais os órgãos e entidades que prestam assistência às vítimas da violência e exploração sexual. Hoje a gente tem que criar um canal, um método, que as pessoas tenham mais facilidade de ter essa questão para denúncia, para estar ali passando para os órgãos necessários e também ter uma divulgação desse canal, que hoje nós não temos. As pessoas, quando acontece, como aconteceu com esse menino que foi encontrado no barril ali, muitas das pessoas não acham um canal, ou liga para a polícia, ou liga para a guarda, ou liga, tudo bem, mas tem que ter um canal direto que venha e faça esse acompanhamento. E lembrando que o projeto ainda vai passar pelas comissões aqui da Casa, a primeira é a Comissão de Constituição e Legalidade, e se receber parecer favorável, é que então entra na pauta de votação da Câmara de Campinas. Vamos falar de Câmara nas ruas? Olha só, nossa equipe acompanhou o vereador Rodrigo da Farmadic, que fez um requerimento à Prefeitura solicitando informações da pavimentação em um bairro do distrito do Ouro Verde. Essa rua, metade de terra e metade asfaltada, mostra a situação que os moradores dos bairros Filadélfia, Josiara e Aeroporto, todos na região do Ouro Verde, estão vivendo. Uma obra inacabada, muito aguardada. Por um recurso de ordem de uma emenda do deputado federal, falecido deputado Luiz Lauro Filho, que foi contemplado para o ano de 2018, o qual a administração anterior fez a licitação, contratou uma empresa para executar essas obras, mas no ano passado a empresa ela não deu continuidade nas obras, abandonou as obras. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou recentemente um requerimento que pede explicações à Prefeitura. O teor principal do questionamento é se a empresa ela já foi notificada, se já foi ou será feita a rescisão contratual e qual é o próximo passo da Prefeitura para que retome as obras. Se ela vai fazer uma relicitação ou se ela vai chamar a segunda colocada.
A obra tem o custo total de R$ 4 milhões e não foi realizado nem 20% do cronograma, segundo o vereador. A obra, da forma como está, ela traz risco para a segurança da população. Como nós podemos ver aqui, nós temos a galeria que ela foi iniciada, mas não foi terminada e foi no meio da rua. Inclusive, nós temos uma única rua que foi pavimentada, mas a Boca de Lobo, por exemplo, ela não tem tampa, então ela traz riscos para a população. Este morador reclama da demora. Nós estamos aí na calamidade, né? Aí nós pegamos uma parceria com o vereador, está toda hora dando apoio para a gente, ajudando, buscando recursos, né? Mas os moradores aqui, você precisa ver a calamidade que nós estamos aqui. A prefeitura tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, para responder o vereador. Acho que inicialmente é cobrar o que já tem no contrato. O contrato ele prevê a penalização da empresa caso ela não dê conta de executar as obras ou que ela abandone, no caso como foi feito. E é o que eu espero receber nesse requerimento, o que a prefeitura tomou de medidas para que a empresa retome as obras ou se já está na fase final de encerramento do contrato. Essa é a parte principal. A depender do resultado, nós vamos marcar uma reunião com o secretário de infraestrutura, que no caso é o Carlos Barreiro, hoje que está à frente da secretaria, para ver em que pé que está e quando será feita uma nova licitação. E o vereador Jair da Farmácia protocolou uma indicação para que as obras do BRT Campo Grande, no trecho do Jardim Garcia, entre a Avenida João Boy do Lobo e Transamazônica, tenham ali as obras aceleradas. Enquanto o trator mexe a terra, os motoristas e motociclistas têm de usar os desvios. Não está fácil passar pelo cruzamento entre as avenidas João Boy Dunlop, Transamazônica e todo o entorno no Jardim Garcia, em Campinas. As obras do BRT atrasaram, deixando o trânsito caótico, especialmente nos horários de pico. E o vereador Jair da Farmácia foi conferir de perto o transtorno a todo mundo que passa por essa região. Eu vim mais pela população, porque de manhã é um trânsito que bairro centro é um transtorno para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, fica num estresse que é demais. O parlamentar diz ter recebido diversas críticas dos moradores da região por causa da demora na conclusão das obras do BRT no trecho que compreende a João Boy desde a rodovia Anhanguera até a rua Etelvina de Sales Alves. Então o BRT está quase lá para cima, tudo solucionado. Aqui que está mais complicado a situação. A prefeitura não informa a previsão para a conclusão das obras. Uma ponte deve ser instalada no local para desafogar o trânsito. Mas, na opinião do vereador Jair da Farmácia, é preciso ter mais agilidade. Por isso, ele protocolou na Câmara uma indicação solicitando providências para o término das obras. Para agilizar o trabalho mais rápido para a população, né? Porque, principalmente final de semana, mais profissionais para trabalhar, para agilizar mais rápido. E porque quando chove é um transtorno aqui. A população fica no estresse que é demais. A indicação é uma ferramenta legal que os vereadores têm à disposição para mostrar ao Poder Executivo as necessidades dos bairros e da população. Assim, podem cobrar encaminhamentos e oferecer respaldo para que a questão seja resolvida. E, para o vereador Jair da Farmácia, em breve a obra deve ser concluída. Vai agilizar e a população vai ficar muito feliz com isso. Mina, agora nós vamos falar sobre o Fevereiro Violeta. Inclusive aqui no Câmara Total nós já fizemos um link, já comentamos sobre o assunto, que é aquele combate ao analfabetismo aqui na cidade de Campinas, e hoje teve um evento.
O evento foi nesta segunda-feira, um lançamento oficial da 8ª edição da campanha Fevereiro Violeta. A meta é zerar o analfabetismo em Campinas. A cidade já conseguiu reduzir em 43,8%. Hoje são cerca de 16 mil pessoas analfabetas em Campinas. E o vereador Professor Alberto participou do evento. Tive a oportunidade ali na Câmara de propor e colocar, inclusive, esse dia de erradicação do analfabetismo no calendário oficial de eventos. Então, a Câmara Municipal de Campinas, trago aqui o abraço do nosso presidente, vereador José Carlos. Sempre foi muito parceira de temáticas dessa natureza, porque a gente acha muito relevante. E eu queria dizer que essa 8ª edição é um momento atípico, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, então daí a importância de parceiros como a IPTV, as mídias são muito relevantes nesse momento de distanciamento social. Mas em outros momentos, e aqui eu acho muito importante a colocação do nosso secretário, quando ele fala da importância das pessoas procurarem, e as igrejas na cidade de Campinas foram parceira, professor Ari, há muito tempo, cedendo até espaços dos seus templos, tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas e outras confissões religiosas. Em outros momentos, eu estive aqui participando de eventos dessa natureza e a gente pôde ver que na cidade de Campinas a população tem cooperado e não deve ser diferente nesse momento. Essa 8ª campanha, nós esperamos que todos possam contribuir, ajudando, motivando, fomentando. Nós vamos fazer isso na Câmara também. Professor Alberto salientou ainda a importância do trabalho dos professores nessa luta para erradicar o analfabetismo. E eu quero fechar aqui as minhas considerações parabenizando os professores. Eles realmente fazem um trabalho extraordinário. Eu já acompanhei, eu já tive a oportunidade de ver os professores trabalhando com jovens e adultos. São pessoas abnegadas, pessoas que realmente têm expertise nesse trabalho de erradicação do analfabetismo. Então, eu não posso esquecer dos professores e dos demais funcionários. E também a FUMEC, que propicia todas as condições para a pessoa que quer possa ainda estudar. E esse debate ele continua acontecendo aqui na Câmara de Campinas no Fevereiro Violeta, este combate ao analfabetismo, já que 16 mil pessoas moram na nossa cidade e não conseguem ler, escrever, interpretar um texto. Então isso é algo muito grave e que, claro, a gente vai continuar debatendo este assunto aqui no Legislativo. E amanhã é dia da segunda reunião extraordinária, né, Mirna? Isso, segunda reunião extraordinária a partir das 10 horas, com 45 itens na pauta. A gente destaca aqui projetos de 2018, 2019, inclusive de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que altera a questão de créditos tributários e não tributários, justamente para o público que é microempreendedor individual, que tem um estabelecimento aqui na cidade, uma banquinha, o que a gente conhece, né, como os camelôs aqui da nossa cidade também. Nós temos um projeto de 2019 do vereador Permínio Monteiro, que obriga instituições financeiras a instalarem equipamentos bloqueadores de sinais de telefonia celular, entre tantos outros. Temos também os requerimentos, Gabriel. Nós temos requerimentos justamente que vão analisar o arquivamento de projetos anteriores. São requerimentos que foram protocolados no final da legislatura passada e que agora os vereadores reeleitos e os novos eleitos é que vão analisar essa proposta e ainda a discussão e votação das atas de reuniões extraordinárias que aconteceram em 2020. Tudo isso a partir de 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Lembrando que logo às 9, nós abrimos a reunião extraordinária com comunicado de vereadores e às 9h30 que nós teremos a discussão e a votação das pautas.
Certo, Mirna Abreu, tem o site da Câmara também, para quem quiser conferir na íntegra todos os textos, o que será discutido e será votado, campinas.sp.leg.br é o nosso site, está aí na sua tela também, você pode acessar e ler na íntegra. Mirna, então amanhã reunião extraordinária e nos vemos na quinta-feira, combinado? Isso, aí eu trago os detalhes do que acontecerá amanhã, quinta-feira, aqui no Notícias do Legislativo. Até lá. Até lá.